Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Aulas de Computação. E aí a gente hoje quer fazer uma proposta diferente, nós vamos começar uma proposta diferente aqui no canal, que é também de trazer profissionais da área para trocar uma ideia, trazer novos conhecimentos, né, para a gente. Não só a gente ficar na teoria, mas a gente também conhecer a prática, ver o que esses profissionais estão fazendo, focando mesmo em aprender, né? A gente é, quer saber o que você faz, né? Que o importante é o seu conhecimento para a gente. Tá? Então, Sérgio, para a gente começar, né? Primeiramente, bem-vindo. E para Obrigado. a gente começar, vamos. Se apresenta aí, né? Se apresenta para a gente. Fala um pouco sobre você, de onde você é. Eu já te conheço, né? A gente se conhece, nos conhecemos na UFMG durante o mestrado. E eu sei, né? Mas é bom você se apresentar. Eu sei sobre você, mas para o pessoal é interessante que você se apresente. Tá bom. Boa tarde, boa noite, bom dia aí, pessoal. Como o Adriano falou, meu nome é Sérgio. Hoje eu moro em Vancouver, aqui no Canadá. Eu sou software engineer na Electronic Arts, na EA. Trabalho lá desde 2019 e mudei para o Canadá em 2016. Eu formei, minha primeira graduação foi em tecnologia em jogos digitais pela PUC Minas, em Belo Horizonte. Formei em 2009. De lá, eu trabalhei com realidade virtual numa startup chamada Visual Virtual, também em Belo Horizonte. Eu entrei como estagiário em 2008 e fiquei até 2015, onde eu saí para fazer o mestrado na UFMG, que foi quando eu conheci o Adriano. Nesse meio tempo, eu fiz um intercâmbio no Canadá durante a Copa de 2014, durante um mês. Gostei muito daqui, de como as coisas funcionavam, da cultura, e era um polo de jogos. E aí eu uni o útil ao agradável e comecei a pesquisar para mudar para cá. Quando foi em 2016, eu aplicando do Brasil, eu recebi uma proposta para vir para cá, trabalhar numa empresa de jogos de celular chamada Ayugo. E em outubro de 2016, eu pus o pé aqui na terra do Canadá. Trabalhei na Ayugo por 3 anos e em 2019 eu comecei na EA trabalhando no FIFA Mobile. Na minha carreira de jogos até hoje, a minha principal experiência é trabalhando com jogos de celular. Sérgio, quais os jogos, né? Só antes da gente chegar na EA, que eu acho Uhum. que muita gente quer saber, principalmente muita coisa da EA, mas antes da gente chegar na EA, lá na Yugo, né? Na Yugo Mobile que Uhum. você trabalhou, quais os jogos que você trabalhou lá que o pessoal, assim, que tem aí na Play Store, que são conhecidos, ou na App Store da Apple, o que tem lá de interessante? Sim, lá eu trabalhei em um projeto só, que é o jogo do The Walking Dead, Road to Survival. É um RPG de batalha por turnos. Eu entrei quando o projeto tinha um ano que tinha sido lançado. O jogo existe até hoje, ou seja, já tem quase 6, 5 anos 6 anos de lançado. E eu comecei como que eles chamam de client, ou seja, eu trabalhava no próprio aplicativo, por causa que o jogo de celular ele tem o back-end, que é onde fica as contas de usuário, inventários, tudo salvo, e tem ali onde você joga o jogo, você instala o aplicativo e ele é chamado de client. Então eu comecei lá corrigindo pequenos bugs e logo abri uma demanda de trabalhar na parte do combate. Então eu assumi essa parte, fui fazendo um bom trabalho. Quando eu saí da Yugo, eu era o chefe da parte de combate de gameplay. Mas aí, por exemplo, quando você está falando aí no client, que seria como se fosse o front-end, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento Isso, web, isso. ali o front-end. No client você fazia o quê? Só trabalhava com lógica de programação ou você trabalhava com design também, de fazer alguns modelagem, renderização de personagens? O que você fazia lá As, especificamente? não, eu ficava exclusivamente na lógica. Eu Na ficava lógica. só programando. Isso. Jogo diferente dos projetos, eu não diria normais, mas diferente de outros projetos de computação, eu acho que é a equipe mais multidisciplinar que tem nesses projetos, por causa que a gente envolve com UI UX, que tem projeto normal, mas a gente tem artista, a gente tem engenheiro de áudio, a gente tem level designer, game design, que criam histórias, criam desafios, coisa que você não precisa muito num aplicativo, sei lá,
num aplicativo de carteira, num calendário, alguma coisa assim. Mas você, por exemplo, interage com todo esse pessoal, Sérgio? Trabalhando todo Com mundo? todo, Interage com todo mundo? todo mundo. Sim, geralmente quando eles decidem fazer uma feature nova, o primeiro passo parte do game designer, falando, ele cria um documento falando, ó, a gente vai fazer essa feature, funciona dessa forma, o nosso objetivo é atingir isso, é ter essa interação com o usuário. A partir dali, a gente cria os requisitos e a gente fala, ok, então a gente vai precisar acrescentar essa e essa tabela no banco de dados, a gente vai precisar alterar essa tela, que aí é onde entra o UX para fazer a interação, a gente vai precisar de um novo botão na tela inicial, alguma coisa assim, rola todo esse planejamento. E aí, fazendo esse levantamento que chama o Technical Document, aí a gente separa em atividades e aí vai passando para a equipe até na implementação do mesmo. Por exemplo, o back-end que você fala, né? Que aí Sim, o back-end lá você chegou a trabalhar? Não. não. E o back É bem é separado. bem separado, né? E aí o back-end É, lá, quais eram as tarefas principais deles, assim? É, claro que tem a questão de, principalmente, o grosso de processamento mesmo, da lógica. Como é que era? Tinha muita lógica que era processada no client ou a maioria da lógica era processada no back-end? Por exemplo, principalmente em termos de cálculos, principalmente questão de salvar também o que está no celular do usuário e vai para a nuvem também. Como é que era, assim? isso. Eu diria que lá eles deixavam um pouco a desejar nessa parte da estrutura, por causa que eles tinham muito problemas com hackers, porque muita coisa era feita no cliente, era calculado no cliente. E isso serviu para a lição aprendida que quanto mais autoridade você deixar para o cliente, mais sensível o seu jogo é a hackers, essas coisas. Então, o back-end deles lá tinha bastante verificação, mas muita coisa não tá, que devia estar no servidor não estava. E uma coisa legal de ser perguntado do back-end, eles não faziam só isso, eles faziam também as ferramentas, as tools, que é usada pelos live ops. Live ops eles não são programadores, mas ele é uma parte do jogo que trabalha com as operações, tipo, as operações do jogo, as operações lives. Por exemplo, num jogo mobile você tem aqueles eventos, sei lá, todo final de semana a gente tem um evento X. Uhum. E aí você vai ter aquela premiação. Isso tem uma equipe chamada de Live Ops que é específica para isso. Então ela precisa das ferramentas criadas pelos backends para poder configurar os dados do jogo, né? A gente usa esse paradigma de data content, ou seja, o jogo em si só tem lógica e todas as variáveis de configuração ela vive separado no servidor, porque qualquer manutenção, qualquer balanço que você precisa fazer no jogo, você não precisa de criar um cliente novo, você não precisa subir uma versão nova para App Store. Interessante. Por exemplo, Sérgio, ainda falando na Yugo, né, que você deu um overview bem bacana pra gente. Como que é a questão de como que eles trabalhavam, né? Você falou lá você fazia o technical document para requisitos Uhum, e como que era a uhum. questão de gerenciamento da equipe? Tem um gerente? Como que eram as reuniões? Você trabalhava mais remoto, mais presencial com a equipe? O trabalho remoto funciona nesse tipo de equipe? Como é que é? Lá sempre foi equipe, nunca teve trabalho remoto e eles tinham uma ideia de open space, ou seja, não tinha bainha, a gente tinha uma mesa de fora a fora, todo mundo tinha os seus computadores. Lá a gente não tem o gerente de projeto, na verdade a gente tem mais com outro nome, que é o chamado de producer. Ele que é responsável de fazer o projeto ser entregue, né, cobrar os deadlines e tudo. Então, geralmente, a gente tinha uma reunião chamada de kick-off da feature, que a gente sentava numa sala por uma hora e meia, ia quebrando feature por feature, criando epics, seria uma tarefa maior, assim, para englobar subtarefas. Daquelas subtarefas, a gente dava um dono para aquela subtarefa, que era responsável por quebrar a tarefa em subtarefas e estimar em tempos. Então, a única coisa que eram estimadas eram as subtarefas. Que aí, a partir somando todas as subtarefas, você tinha o tempo necessário para desenvolver aquela feature. E a gente costumava fazer isso durante uma reunião. E aí, no caso, por exemplo, começou o desenvolvimento. Então, vamos supor que lá no client tinha você mais 5 desenvolvedores. Uhum. Especificamente para o client
The Walking Dead Road to Survival. Uhum. Como que vocês faziam controle de versão? Como é que era? Ó, terminei esse pedaço da feature aqui, esse trecho de código aqui, lancei. Como é que vocês, quem era responsável por fazer esse controle, analisar o que vocês subiam de É, código lá para fazer o merge, né? Eu não sei como é que vocês trabalham isso. lá. Vocês trabalham, qual é o versionamento que vocês usavam lá? Lá a gente usava GitLab, e aí toda vez que a gente fazia um novo commit, a gente criava um merge request, que aí a gente passava para as pessoas responsáveis das áreas que poderiam ter algum feedback, e também tinha o lead designer, o lead programmer, que era o último a dar o martelo para poder colocar no nosso repositório. E aí ele era E a gente. tipo um arquiteto, assim, aquele cara que tem a visão holística, Isso. sabe fazer tudo, obviamente, tem o mesmo conhecimento que vocês, que era o cara que falava assim, não, ok, vamos fazer o merge aqui das features e vamos lançar. E, Essa aqui tá ok pra já fazer um deploy, talvez, alguma coisa do tipo. isso aí. Forçava também o padrão do código. Às vezes, ou quando tinha uma coisa que poderia impactar, ele falava: isso pode impactar, tem como fazer de outro jeito, ou isso aqui não está muito claro, E ou isso testes daqui lá, está. vocês faziam muito teste? Como é que é a rotina de Então, teste? Ou não? No mundo do desenvolvimento de jogos tem muito teste igual no mundo web aí? é bem desafiante fazer unit test para jogo, porque muita coisa é dependente do input do usuário e de tempo. Então, o que a gente tem muito é QA, Quality Assurance, que são pessoas testando o jogo toda hora, refazendo. A gente tem um que é chamado de Smoke Test, que é toda vez que você altera alguma feature do jogo, você tem uma lista de todas as tarefas que você tem que fazer e passar para considerar que não teve nenhum efeito colateral para aquilo. Mas teste automatizado, não, lá era zero teste automatizado. E até na EA, que é uma AAA, lá a gente depende muito mais do QA do que teste automatizado. Geralmente, a gente tem teste automatizado para bibliotecas, mas para o cliente em si, geralmente é testado por uma equipe. Mas isso aí é o mundo perfeito, né? O que muitos desenvolvedores querem hoje dentro da empresa é justamente isso. Um QA que faça ali, que são pessoas que vão cuidar da qualidade, que sabem fazer testes e deixa com eles. Você foca só no desenvolvimento. Né? Isso Porque mesmo. até eu já trabalhei em empresas que eram assim, tinha um setor de qualidade, né? No meu caso foi desenvolvimento web, e eles ficavam somente fazendo isso, ó, somente fazendo teste unitário, teste de carga, diversos tipos de teste, testando Uhum. API, tudo, testava tudo. Aí, só que hoje em dia não, hoje em dia se cobra muito do desenvolvedor tudo, né? Além dele desenvolver o front, o back-end também tem que fazer testes, né? Aí no caso, o bom dessas empresas grandes aí, no caso é isso, né? Que tem esse setor específico que você não precisa de se preocupar muito com testes aí. Claro que o Sim. básico ali, provavelmente você deve fazer Isso que pelo eu ia menos um falar. básico de dar uma executada ali, fazer aquele Isso. teste de usuário, assim, para ver se não tem nenhum erro aparente. Sim, eu já tive até um feedback na Yugo uma vez que os QA, parecia que os QAs me adoravam, por causa que, pelo menos, o fluxo padrão, podemos assim dizer, eu fazia questão de entregar funcionando, eu testava. Muito edge case, às vezes passava despercebido, mas parece que tem muito desenvolvedor que faz a feature e nem testa, e mandava e nem o básico dela funcionava. E aí tinha que voltar. E outra coisa, e é oneroso ter um bug, por causa que não é só. O QA não é só escrever o bug e pronto, acabou o serviço dele. Depois que você corrige, ele ainda tem que refazer o teste do zero, Sai caro. por causa que. Porque querendo ou não, você entregou uma nova versão. Então, além de verificar se o bug foi corrigido, ele ainda tem que fazer todo aquele smoke test que ele já fez uma vez, para verificar se não teve algum outro problema Não, inserido nesse e é meio fazer tempo. o básico, é simplesmente testar ali no seu celular, pegar o celular que vocês devem ter para teste lá aos montes e testar rapidinho ali para ver se está funcionando a feature que você fez. Se estiver testando, não tem nada de erro aparente, não está demorando para carregar, não está levando para uma tela errada, bacana, vai embora. E até fica Isso. chato para você também, você abrir lá seu e-mail e aquele monte
de bug aberto lá para você corrigir também, é um trabalho, né? Eu acho que é mais aquela questão, os caras que fazem isso, eu acho que eles são muito de boas, né? Eles tipo assim, chegou lá aquele monte de e-mail, 30 e-mails com erro para corrigir, não, tá tranquilo, pera aí que eu vou fazendo um por um aqui. Tem gente que é mais de boa, né? Eu prefiro fazer o que você faz, o mínimo ali. Não, os caras vão testar, Sim. beleza, mas o mínimo eu vou fazer, né? Ô Sérgio, e aí, por exemplo, a questão de passou tudo nos testes, desenvolveu, testou, deploy. E aí? Sim. Como é que vocês trabalham o famoso medo de levar para produção e dar algum problema? Como é que é esse momento aí? Tem tensão nesse Então, momento? não quando você aprende que você nunca faz isso numa sexta-feira. Você sempre faz numa terça, Exatamente, né? às 11 da manhã. Mas, assim, a gente, por ser um jogo mobile, a gente, diferente de um jogo de console, a gente não tinha o lançamento do jogo. A gente vai evoluindo o jogo, a cada 3 meses tenta colocar uma feature nova, a cada mês tenta colocar alguma sub-feature nova. Então, o que a gente tinha para essas features de a cada 3 meses era fazer um closed beta e um open beta. E lá a gente já. Ali o closed beta era onde a gente mandava para produção, por assim dizer, sem só a partir dos testes que a gente fez no desenvolvimento. Aí, ou seja, então a nossa produção era feita em 3 passos, na verdade. O deploy na produção. É no closed beta, no open beta e na produção em si, no release. Tirando um ou caso ou outro, era super tranquilo quando você faz numa terça-feira, 11 horas da manhã. Uma vez ou outra, a gente tinha que fazer um hotfix para quarta, alguma coisa assim, quando tinha alguma coisa que dava muito errado, ou muitos jogadores não conseguiam logar mais por causa que toda vez que você altera o save dele, você tem que fazer tipo um funneling, ou seja, você tem que saber traduzir os saves antigos para a nova versão, porque ninguém garante que um jogador que entrou tá um ano sem entrar no jogo não vai querer entrar agora. E aí ele tem que ser, o jogo tem que saber ser esperto o suficiente para poder converter aquele save, sei lá, de 6 releases atrás pro novo release. E isso era um dos principais problemas, por causa que muitas vezes a gente esquecia de salvar alguma coisa ou outra, e aí no servidor não passava na validação do save. Alguma da coisa dava problema e aí o cliente ficava só resetando o login dele. Não, bacana. Acho que era o principal problema. E quanto que aquelas avaliações lá na Play Store e na App Store afetavam vocês, por exemplo? Porque tem muito dos usuários que jogam aí, né, esses aplicativos, esses jogos para dispositivos móveis, eles costumam lá avaliar com estrelas, né, tanto na Apple quanto na Store da Google, né, na loja de aplicativos do Google. Aí nesse caso, quanto isso afetava vocês? Tinha uma equipe que passava isso para vocês? Como é que eram essas avaliações? Olha, o jogo está apresentando erro nisso, o jogo está ruim nisso. Claro, tem aquelas coisas que a gente até releva, que é aqueles caras que querem jogar um jogo extremamente avançado com um celular de 20 anos atrás. Isso aí releva. Mas, por exemplo, um cara que tem um celular bom, mas que fala, olha, o jogo não tá legal. Nisso, nisso, nisso. Eu diria que essa parte das estrelas é uma mídia mais lenta. A gente não tirava o feedback de lá. A gente tinha comunidades e a gente tinha comunidades e fóruns e a gente tinha a linha de discussão de tal versão. E aí os jogadores começavam a postarem lá, falando, ó, tá dando esse erro aqui no meu cliente, eu tenho esse celular. Tipo Muitas vezes, quando ele só falava, tá dando erro, a gente entrava em DM com eles, perguntava qual que é o seu modelo, qual que é a sua conta, vamos verificar aqui. Era mais isso. As estrelas eram, eu acho que é mais para usuário mesmo. A gente não se baseava muito naquilo, não. Era mais na na comunidade. comunidade em si. Tipo no Reddit, por Isso. exemplo, num Reddit da vida. Não, no caso do The Walking Dead, eles tinham o próprio fórum. Tinha um website deles com o próprio fórum. E aí Isso vocês, por aí. exemplo, vocês desenvolvedores interagiam com a comunidade? Você ia lá no fórum, postava alguma coisa, falava, olha, estamos fazendo um release novo e estou corrigindo esses bugs aqui, por exemplo. É Você. engraçado isso. Por um tempo, sim, mas aconteceu um caso de falta de comunicação entre a parte dos moderadores e dos desenvolvedores,
que aí deixaram muitos usuários com raiva, e aí eles pegaram e tiraram o nosso acesso e deixaram só para os moderadores. Porque nem tudo por trás das cortinas deve ser dito para os clientes, para os usuários. Então, aconteceu um erro de dado. Vamos dar nomes aos vocês. A gente tinha um personagem que era para dar X de dano, só que na hora de cadastrar o dado, colocaram 2 vezes o dano que era para ele se dar. Ou seja, ele acabou se tornando um dos melhores personagens do jogo. Muita gente começou a comprar aquele personagem, a ir atrás daquele personagem. E quando a gente percebeu que estava com aquele erro, a gente corrigiu. Mas não foi nada divulgado para os usuários. Do nada, eles começaram a perceber que aquele personagem bom tinha o que eles chamam de sido nerfado. Isso. Só que ao invés de usar propriamente uma forma de explicar o que tinha acontecido, um dos programadores foi lá diretamente e falou, não, a gente tinha um erro de dado, a gente corrigiu aquele erro. Aí muita gente falou, então eu quero meu dinheiro de volta, porque eu comprei o personagem não pelo que está escrito, mas pelo desenvolvimento dele no jogo. Sim. E aí, depois desse episódio, a gente foi banido. Eu concordo mas assim, mas a gente era muito bem-vindo lá. Com o usuário, né? Porque ele tá certo, querendo ou não, que culpa que ele tem nisso aí. Não, com certeza. Tipo assim, e aí entra aquelas regras do negócio e tipo assim, a saúde do jogo. Porque para você manter os jogadores engajados, você precisa dar mais conteúdo, mais desafiante ou aumentar a força dos seus personagens. Com aquele erro, para corrigir aquele erro, a forma mais correta seria lançar personagens cada vez mais fortes para deixar ele, tipo assim, defasado, deixar ele obsoleto. Mas tudo é comunicação, né? Então, mas a gente era muito bem-vindo lá. Eu achava super legal conversar com jogadores e explicar, tirar dúvida, porque muitas vezes o jogo não passa em si as regras. Até que é normal, né? Você não conhece. Tipo assim, você tem muito jogador que tenta fazer na força bruta, tentar adivinhar os algoritmos, e aí muitos tentavam, faziam, perguntavam se estava certo, ou lançavam uma feature nova que a gente tinha só, sei lá, 3, 4 linhas para explicar como é que funcionava a interação daquela habilidade nova, só que aí tinha jogadores perguntando, mas e se eu usar aquela habilidade com essa habilidade X e tal, como que vai ser a interação e tal? Então a gente isso que é legal da comunidade. Tirava mais dúvida. Isso é que é legal da comunidade, né? Você acha que os caras ajudam, né? O jogador hard ali, ele ajuda dando ideias, que às vezes, muitas vezes o cara que é o storyteller dentro da empresa, que é o cara que bola a história lá, ele fala, poxa, eu não pensei nisso, né? Vocês mesmos. Aí falou, isso é interessante. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de trabalhar com jogos, eu acho que é isso. Essa proximidade com a comunidade. E seria muito bom se todos os desenvolvedores jogassem o jogo, porque já aconteceu da gente ter um ou outro cara que não jogava e ele não sabia o que estava fazendo lá. Ele propunha coisas que não faziam sentido tipo assim, mas aí até uma pergunta, não fazia sentido. Mas aí até uma pergunta interessante. Tem caras bons no ramo de desenvolvimento de jogos que não jogam e são bons e conseguem sobreviver nesse ramo? Aí vai depender da área. O que eu quis dizer ali, eles não jogam o próprio jogo, que eles estão criando conteúdo. Eles jogam outras entendeu? coisas. Foi isso que eu quis dizer. Isso, jogam outras coisas. Aí é até um pouco. Me parece um pouco estranho, né? Se a gente for olhar assim. Porque, poxa vida, ele não sabe absolutamente nada, cara. Se você vai bater um papo com ele lá dentro da empresa na hora do almoço, você quer falar um negócio com ele, ele fala, cara, eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Tipo, se ele não joga o jogo, ele não consegue sentir para onde o jogo deve evoluir, entendeu? Tipo assim, se ele não tem aquele sentimento, o jogo tá ficando fraco nisso, ou o jogo tá precisando mais disso ou outro, ele não tem esse feeling da onde levar o jogo pro próximo passo. Porque, como eu falei, o jogo mobile tá sempre evoluindo, sempre adicionando coisas novas. Em relação, ou seja, a dificuldades, primeiro, qual que é a linguagem que você trabalhava lá nele no client e quais que eram os maiores perrengues que você passava? O que era difícil para você? Aquilo que te estressava, que te cansava, que você falava assim, cara, isso tá muito difícil. Eu não tô conseguindo resolver isso de jeito nenhum. Ou você demorava um tempo absurdo para resolver? Então, lá é C++, que a gente programava. Por mais que o jogo era para Android e para iOS, a gente tinha a nossa Game Engine em C++ e depois a gente tinha uma layer ali de um wrapper. Objective.
Um envelope que vai envelopar aquele isso, código C. e vai colocar na plataforma específica ali. Na verdade, a gente exportava até para Kindle. O jogo rodava em Kindle Fire, que é um leitor de livro. É, o, o, que, o que mais me deixava, eu diria, triste foi quando eu entrei e o jogo, a engenharia do jogo era muito fraca, por causa que eles tinham um curto deadline para lançar, por causa para aproveitar o estouro que o seriado estava tendo. Então, eles praticamente lançaram um jogo que eles fizeram o protótipo para testar se o jogo tinha mercado ou não. Então, tinha muito código mal feito lá, que para fazer manutenção era muito difícil. Então, quando eu tive mais acesso lá, eu fiquei 3 anos, então depois de um ano e meio que eu estava tendo mais acesso, eu comecei a colocar o que a gente chama de revamp. Eu comecei a reescrever toda a parte do combate ali que eu já estava familiarizado para fazer de uma forma mais correta. É o Eu famoso diria que é o famoso legado que incomoda todo mundo. O código legado que não incomoda só na parte de web também não. Na parte do desenvolvimento de jogos também incomoda demais. Aí que você olha assim e fala, isso, o que que esse cara fez aqui? isso. E nessa empresa em específico, nós tínhamos o cara que responsável pela Game Engine, ele não gostava de comentário. Ele tinha commits no Basic Code, que era só para remover comentários de outros programadores. Ele falava que o código era a própria documentação. Mas aí, o que que você acha disso, Sérgio? O código é a própria documentação ou precisa de Não, comentário? precisa de comentário. Assim, eu trabalhei recentemente com um cara na EA que eu ganhei uma lição dele que eu achei bem legal. Muitas das vezes que a gente deixava um comentário num code review, quando a gente fazia o nosso code review para colocar um código novo no, no código do jogo, se a gente tinha algum comentário para explicar o código que a gente estava fazendo, ele falava, transforma nisso numa função. Então, eu não sei se você já falou no seu canal sobre Solid, SOLID. Não, não falei ainda não. Tá, então são cenas dos próximos capítulos Pode falar aí. não, então, Solid, na verdade, são cinco letras, né? SOILD. São cinco, eu não diria padrões de desenvolvimento, mas são 5 paradigmas, 5 regras para se desenvolver software. E uma delas, que é o S, que é o Single Responsibility. Tipo assim, toda classe, todo método tem que ter uma responsabilidade só. Sim, sim. Isso é para Então, qualquer nicho de desenvolvimento. qualquer nicho de Qualquer desenvolvimento. Ele é lugar. agnóstico de linguagem, agnóstico de projeto. Tudo. Isso. E aí, ou seja, depois que eu fiquei ciente disso, eu comecei a trabalhar com esse cara, eu comecei a escrever muito mais métodos e menores métodos. Porque eu concordo que eu tinha certos métodos que começava a virar uma salsicha. Tipo Muitos assim, ele fazia uma, interesses. duas, três, quatro, e isso aí. Muitos E concerns. sendo que se você quebra aquilo, o código não fica só mais fácil de ler, porque você coloca a intenção do método como o nome do método. Fica mais fácil a manutenção, fica mais fácil de ler o código, e você tira o decoupling, né? Você tira O acoplamento. o acoplamento, isso mesmo. Você quer maior coesão e menos acoplamento. Isso aí. Sim. E Então esses aí, conceitos de engenharia de software, vocês também trabalham com ele aí no mercado de sim, jogos. Os padrões de sim. projeto vocês usam também? Aqueles design patterns lá do Martin Fowler? Você costuma usar, vocês usam esses padrões de projeto? Singleton, Facade, Factor? Sim, sim. Sim, na verdade tem até um livro para quem é mais interessado em jogos, chama Game Design Patterns, que são patterns específicos para jogos. É um livro que está disponível free na internet, como um website. Interessante. Depois eu até te passo o link, você pode colocar na Sim, descrição do vou vídeo. colocar. Sim, esse livro, depois que eu li, mudou muito o jeito de fazer a engenharia do jogo. E aí ele fala de Singleton. Singleton eu acho que é um dos principais, um dos patterns mais flexíveis, e justamente para jogo, por causa que Singleton é muito interessante quando você tem um objeto só. Um objeto que você só precisa de um, mas ele precisa ser acessível em vários lugares.
E isso é muito específico para jogos. Por exemplo, o seu audio engine, você não precisa de vários audio engines. Você precisa de um só. O seu sistema de eventos, muitas vezes você precisa só de um. Sabe, muitas coisas assim, o seu gerenciador de entrada, o seu input, muitas vezes você só vai ter um, entendeu? E aí você cria com um singleton. Mas aí foi isso. E aí, respondendo a sua pergunta, se comentário é importante, mas moderadamente. Tipo assim, ele ajuda a gente usa muitas vezes comentário para definir a decisão por trás daquilo, não para explicar o código. Se for para explicar o código, é melhor transformar numa função. Mas muitas das decisões é bom colocar em comentário ou para explicar como é que funciona. É muito legal. Essa daí é uma experiência da EA, que a gente tinha uma classe lá que representava o campo de futebol. E aí você tinha parâmetros, tipo assim, de porcentagem de espaço, e aí alguém que fez aquele método, ele desenhou com caracteres o campo de futebol e explicava lá o que cada porcentagem significava parte do campo, essas coisas. E aí, tipo assim, você não precisava ficar tentando quebrar a cabeça para entender os valores, se aquele era um valor normalizado, se era um valor entre call range a call range, estava tudo explicadinho lá no comentário. E isso era um comentário, era uma documentação que poderia estar num arquivo separado, provavelmente também estava, mas estava lá para quem estava fazendo manutenção no código já ficar claramente o que ele tinha como ele ia tratar aquele método. Aí na hora que você saiu da Yugo e foi pra EA, aí foi o melhor dos mundos, né? Porque lá parece que as coisas são um pouco mais organizadas, principalmente se falando de legado. O que você pegou, a base de código existente que você pegou para trabalhar, me parece mais organizada. Mais organizado e mais velho. Por causa que o FIFA Mobile, o jogo de celular, ele usou o código base do FIFA para o PlayStation 3. Então a gente tem, eu acho que se a gente vê que o PlayStation 3 ele é de 2005, 2006, vamos dizer que o primeiro FIFA que eles fizeram para PlayStation 3 foi em 2006, 2007, então a gente tem código ali que foi feito em 2007. E tá rodando até hoje nos celulares. E o FIFA Mobile também C++, Sérgio, que vocês desenvolvem? Tudo C++. Tudo C++, não usa nada, nenhuma outra linguagem. Assim, o que você trabalha especificamente é C++. Para o cliente tem que ser, porque C++ eu acho que é a linguagem mais rápida sem lidar com linguagem de máquina. Sim, é o que você tem de melhor ali, para você não ficar querendo ou não, é o que você tem assim, é o que mais inteligível para o desenvolvedor, né? Porque se você for trabalhar com linguagem de máquina, é um negócio absurdo que vocês vão ter de overhead de tempo ali, se quiser colocar alguma coisa abaixo ali. E no caso... Isso mesmo. Aí beleza, agora, beleza, a gente saiu lá da Yugo, você já começou a falar da EA, e aí, como é que foi seu começo na EA lá e até hoje? Como é que estão as coisas lá? E aí, você já até falou de linguagem, que no client você trabalha com... Você continua no client, né? Você nunca, na EA também, você nunca foi para back-end, não? Não, é legal tocar nisso, por causa que eu já trabalhei na indústria do Brasil, então no Brasil a gente tem essa tendência de valorizar muito o desenvolvedor pato, né? Aquele cara que faz um pouquinho de tudo, por causa que a empresa vai pensar que vai poder economizar. Se aquele cara ele é front-end, mas ele faz um pouquinho de back-end, eu não vou precisar contratar um back-end para fazer uma coisa e tal. Aqui fora é ao contrário. Toda vez que eu estava me preparando, fazendo o currículo, todo mundo que estava me ajudando falava: se essa experiência é irrelevante para a posição que você está aplicando, não coloca, por causa que eles não querem saber que você... Por exemplo, na minha faculdade eu aprendi a fazer modelagem 3D, mas isso não é relevante para ser programador. Então, não precisa colocar isso no seu currículo, sabe? Aqui eles gostam de especialistas. Como eu sou client, para ser mais específico, eu não sou só client, por causa que client engloba UI programmer, engine programmer, gameplay programmer, que é o que eu sou. Eu sou um programador específico para fazer gameplay, entendeu? Até lá no seu LinkedIn, né, tá como especialista em C++. Isso. Tá, sei lá, game isso aí. software engineer, né, at EA, C++ specialist, tá, algo desse tipo lá, se não me engano.
Isso. Na verdade tá C++ em Instructor. E instructor também, né? Que você tá lá na. É isso. Querendo ou não, quem a gente fala, a gente tá falando de jogos, mas você também tá como professor, né? Instrutor lá na Vancouver Film School. Ah, Isso mesmo. muito bom. E aí, no caso, e aí continuando, né? Que é tipo assim, por Uhum, exemplo, os perrengues. Não, tá. Você, antes dos perrengues, parte de back-end, você conseguiria fazer uhum. numa boa? Você chegar lá e falar, não, Sérgio, vamos pegar aqui o back-end e vamos fazer. Entraria de boa, pegaria lá tranquilo para fazer ou Sim, não? por causa que eu comecei no FIFA Mobile, eu já trabalhei em dois projetos que não foram anunciados ainda. E no começo desse segundo projeto é uma coisa mais prototipação, tentando descobrir o que é legal, o que não é. Então é uma equipe menor e todo mundo acaba tendo que fazer um pouco de cada coisa. Não significa que a sua, você vai fazer aquilo, vamos dizer assim, profissionalmente, quando o jogo for tiver para lançar, ou quando o jogo tiver em produção, significa que você vai pegar aquela tarefa. Mas quando ali está uma equipe menor, sei lá, de 5, 6 desenvolvedores, tentando fazer um protótipo, fazer um desenvolvimento rápido ali, você acaba mexendo numa coisa ou outra. É. Back-end, UI. Sim, sim. Mas aí no Então, caso é sim, algo que é sim. mais assim, que é aquele, por enquanto ali a gente tá brincando, tá modelando a massa ali, a massinha ali por enquanto, aí brinca com tudo. É uma brincadeira, querendo ou não, né? Testando. Você tá testando para ver se é Isso, viável ou não. Na verdade é um teste de viabilidade. Querendo ou não, você está isso, desenvolvendo e testando se aquilo é viável. Mas no caso, isso. o producer, aí vamos pegar agora na EA Uhum. o papel do producer, que seria tipo o gerente. O E na producer, EA tem outro nome. como é que é o nome aí na EA? Lá eles chamam de Director of Development. Eles chamam de DD. Ah, tá. DD. É o diretor de desenvolvimento, né, no caso. E aí, Isso. no Que é o caso, Producer. isso. Que aí, no caso, como que é, por exemplo, pegando e comparando o Yugo com o EA. Pelo que você está me falando, parece que a EA tem um processo mais engessado. E a Yugo deixa correr um pouco mais solto. Como é que é isso aí? Ou não? Eu, A EA é mais ágil, a Yugo era mais engessada ou não? Como é que é? O que você prefere também? Além disso, fala o que você prefere, assim. Você prefere um processo mais rigoroso ou, uhum. até porque, ou você prefere algo mais ágil? Não, eu prefiro algo mais ágil, mais consistente. Porque uma coisa é. Porque pode ser assim, uma coisa mais flexível. Pode ser. Porque, por exemplo, você pode ter algo rígido, que não se altera, mas que é ágil. Entendeu? Você trabalha em sprints, essas coisas. Então, uma coisa bem estabelecida, mas ágil. Na EA também, e tanto na Yuga, a gente usa Scrum e usa desenvolvimento ágil. Acho que Ótimo. hoje em dia não tem ninguém mais que usa sem ser ágil, Uhum. por causa que hoje o desenvolvimento é tão rápido, é tudo tão dinâmico que você não vai fazer toda a UML do projeto antes de começar a fazer uma POC, alguma coisa assim. Hoje em dia, primeiro valida no mercado, pelo menos na área de jogos. Você valida se o jogo tem mercado. Se tiver mercado, aí dá um passo atrás, vamos então fazer da forma correta e aí fazer o projeto de forma ágil. Na EA, pelo menos na equipe que eu comecei, a gente mudou de, podemos dizer, não de modelo, mas de processo duas vezes. Para cada projeto, a gente melhorou o processo antigo de acordo com o feedback, de acordo com o que a gente via que estava funcionando e o que não estava funcionando. Então, eu diria que não é rígido, mas é estável, tipo assim, é bem estabelecido. No começo do projeto, eles falam: a gente vai definir desse jeito, e é assim que vai funcionar, a gente vai ter esse processo. E a gente veio, dos dois projetos que eu participei fora o FIFA, a gente seguiu de cabo a rabo o mesmo processo. E o que que, até agora, qual que foi o principal desafio, Sérgio, que você teve na EA no FIFA? O que que foi, assim, aquele desafio master, assim, você fala, cara, esse aqui foi difícil, eu ralei muito, o que que eu tirei de aprendizado disso aqui? Eu diria que eu acho que é o começo, mas provavelmente, para mim, tanto na EU como na EA, o começo é muito difícil por causa que eu já comecei em projetos que estavam sendo desenvolvidos. E no caso da EA, o código base deles do FIFA é enorme, é gigante. Tipo assim, tinha veteranos lá que eu podia fazer perguntas para me ajudar e eles mesmos não tinham noção do código base total. Tipo assim,
o cara era especialista só nesse pacote, tipo assim, por exemplo, só na parte da AI dos jogadores. Tem um outro cara que, não, eu trabalho só na parte do goleiro, na simulação do goleiro e tal, essas coisas. Tem a parte da animação também, que eu achei muito interessante como o FIFA funciona na questão da animação e tal. Assim, são várias engrenagens movendo ali. Então, quando você começa, tipo assim, você fica Tentar muito entender perdido. tudo que está acontecendo ali, né? Porque Isso, muitas vezes isso quando aí, você entra, você isso. não sabia que, por exemplo, igual você deu especificamente, ó, esse cara aqui mexe só com um goleiro. Talvez, você falando de cada jogador específico, talvez tenha um dev, um desenvolvedor para cada jogador, talvez. Para os caras de ataque tem um desenvolvedor, para os caras de defesa tem outro, né? Para cada especialidade, para tentar entender. Até porque quando você está falando de FIFA, que tem os jogadores de futebol, você tem que trazer características do cara ali, do mundo real, até de questão de força física do cara, a velocidade do cara, o tanto que o cara anda em campo e tentar reproduzir isso no jogador virtual. Sim. E eu acho que eles fazem de uma forma. Não é porque eu trabalho lá, ou seja, mas não foi eu que fiz o sistema, mas eles fizeram de uma forma bem, eu acho, E bem você está interessante. específico. Para você, Pode continuar, desculpa. pra você ter ideia, se eu não me engano, um jogador ele tem 140 atributos, Nossa. que define toda a AI dele. Sim. Nossa senhora, 140? Engra... É, E um sim, jogador, 140 ele é considerado. atributos. Cada jogador tem uma. Como é que é? Tem uma classe para cada jogador. Não, um jogador tem uma classe. E como é que é feita essa definição lá das classes lá? Como é que é feito Não, isso? Como é que na vocês verdade modelam não. isso lá, assim, só por alto? Não precisa de. Até que tem até, às vezes Tá. tem até questão Então, de questão empresarial, mas como que vocês modelam lá, por exemplo, um é, jogador? Eu tô falando em termos de tá. código. Bem alto nível. A gente tem um banco de dados de jogadores com todos os jogadores. A gente tem uma equipe e uma equipe ela referencia 11 jogadores naquele banco de dados. Uhum. Dentro do banco de dados, a gente tem todos esses 140 atributos. Quando a gente inicia o jogo, a gente tem um AI player, que é ou seja, uma representação da inteligência artificial do jogador, que ele usa aqueles atributos, fora os atributos da partida atual, por exemplo, tipo cansaço, essas coisas, para poder usar na simulação dele. E fora disso, ainda tem a parte da animação, porque o FIFA ele é muito focado na animação. O que eu acho muito interessante deles é, por exemplo, quando você, sei lá, aperta o botão de tocar, você tem a posição do jogador e você tem um banco de dados de animação que vai tentar achar a animação que mais próxima consegue tocar a bola na onde a bola está ali em tantos tempo que ele vai se encostar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Tem um algoritmo super complexo de verificar no espaço 3D, fazer query No banco no de banco de dados. dados da animação, aonde a bola vai estar, isso, e achar a animação que melhor se encaixa ali. Ou seja, nem significa que a animação vai ser perfeita, entendeu? E são e várias faz isso muito layers rápido, né, Sérgio? disso. E o negócio é que faz isso muito rápido, né? Essa é a questão. E Sim. principalmente quando você tá. E provavelmente o FIFA deve ter jogo online, por exemplo. Eu querendo jogar com uma pessoa que eu nem conheço. Talvez eu posso. Uhum. Eu devo conseguir fazer isso. Sim. Pois é. Droga. E aí, Sérgio, por exemplo, o que você tira assim? Quais são os seus principais. Hoje você está totalmente ambientado na EA, né? Como é que é a equipe lá, seu Sim. relacionamento com a galera? Você tá tranquilo? Você já por exemplo, o pessoal novo que está entrando para trabalhar, você já assessora, já faz uma mentoria com o pessoal? Como é que é? Você já está nesse nível aí? Sim, sim. Eu, quando entrei lá eles, é legal. Quando você entra, você tem o que eles chamam de onboard buddy, que vai ser aquela pessoa que qualquer dúvida besta que você de empresa nova que você está começando é alguém que você tá lá para te dar aquele suporte. Como é que eu vou achar minha senha aqui do meu login? Ou onde é a cafeteria? Ou qualquer coisa que você precisa. Ou tipo assim, aonde que eu baixo o primeiro repositório? Alguma coisa. Ou eu preciso de uma página do onboard, onde é que você tem você tem essa pessoa. Eu tive o meu e eu também já fui de pessoas lá. Eu gosto muito da cultura deles. Aí tá sempre tentando, tipo assim, tá sempre lembrando e tentando fazer eventos para fazer inclusão e diversidade.
Quando a gente teve essa questão da Covid, ela foi, tipo assim, foi além, todo mundo começou a trabalhar de casa, ela começou a dar suporte financeiro, suporte mental, tanto que agora a gente tem alguns aplicativos de meditação, a gente tem até linhas que a gente pode entrar em contato com psicólogos, essas coisas, tudo para suporte total. A equipe lá, as pessoas são super legais, assim, o melhor lugar que eu já trabalhei, disparado. Todo mundo lá é super bacana. A gente tem a questão de feedback. Eu tenho, por exemplo, eu tenho a minha gerente, que não é também a gerente de desenvolvimento, tipo assim, é uma gerente pessoal mesmo como, vamos dizer assim, como carreira. E aí quinta sim, quinta não, eu tenho o que eu chamar de one-on-one, né? Eu tenho uma reunião com ela, eu posso trazer qualquer problema que eu tô tendo, ela que me ajuda a monitorar, tipo assim, a como eu vou crescer na carreira. Aí ela faz a gente, todo começo de ano fiscal, que começa em março, a gente definir objetivos para alcançar no começo do ano, coisas que fazem você mover a sua carreira, ou seja, ela é muito focada em todo mundo evoluir na carreira dela. A É, gente vê muito disso no mercado financeiro, né? Que são esses gestores que têm de desempenho, que conversa com você ali e tenta te colocar para frente. Tipo assim, focar no isso seu mesmo. desempenho, não só pessoal como profissional também, né? Porque eu acho que ajuda muito a te fortalecer, Sim. né, Sérgio? Porque querendo ou não, quando você conversa com uma gerente dessa, eu acho que não só profissionalmente, eu acho que te torna uma fortaleza mental. Ela cria é, fortalezas mentais em você, né? Ela cria. E não te deixa acomodar. Exatamente, isso. Por causa que, igual eu trabalhei 3 anos na Yugo, eles não tinham essa cultura, então, sei lá, chegou com 2 anos e meio, eu meio que acomodei. Falei, beleza, eu sou o Head of Combat aqui, eu vou ficar aqui até eu mudar de projeto, até acontecer alguma coisa. E, tipo assim, eu meio que Parou, né? parei de evoluir, sabe? E lá na EA você não para de evoluir hora nenhuma. O pessoal tá sempre E cobrando você mais. lá na EA hoje. Ah, Cobrando mais no sentido assim, tipo assim, de fazer objetivos. Não que você tem que estar sempre, sei lá, estudando sempre alguma coisa assim. Não, lá nada impede de você, hoje eu sou gameplay, mas eu gostaria de virar sei lá, um game designer. Aí eu tenho esse espaço de falar, eu queria fazer mais isso. Eles falaram. Aí eles poderiam falar, tudo bem, então como que a gente pode mover sua carreira para isso, entendeu? Muita coisa acontece também, as pessoas começam com um jogo mobile e mudam para console, por causa que, querendo ou não, o console é a vitrine de lá, é a menina dos olhos. Onde eu trabalho aqui na EA Vancouver, a gente faz tanto o FIFA mobile como o FIFA de console, que, querendo ou não, é o carro-chefe da EA, sim, é o entendeu? carro-chefe. Então, querendo ou não, quem trabalha no FIFA lá é o que tem mais prestígio, tipo assim, o prestígio de trabalhar no É, FIFA, porque entendeu? tem até campeonatos, né, Sérgio? São campeonatos milionários, né? São campeonatos milionários e move uma grana. É similar ao Dota lá da Valve, né? Que também move rios de dinheiro, né? Que é algo assim, que tem uma comunidade que é muito apaixonada por aquilo ali, né? Que gasta muito dinheiro, que tem um campeonato anual que paga milhões de dólares lá, que é um negócio absurdo. Mas você falou que era head de combate lá, né? O head de combat lá na Yugo. Qual que é a sua especialidade? Uhum. Você é o head de quê na EA? O que, que você domina ali no jogo, que é a sua especialidade, que ali é você. Tô longe de ser o head ou alguma coisa aí. Porque por mais que eu já era considerado sênior na IU, quando eu fui para a EA, como vai a um alto nível de desenvolvimento, eu não sou sênior, eu não sou considerado sênior lá hoje em dia. Tô caminhando junto com a minha gerente, a gente está olhando quais as características que ainda são necessárias para mim, por exemplo, melhorar muito a parte de planejamento. Não significa que meu planejamento esteja ruim, mas significa que eu tenho menos oportunidade de planejamento hoje do que eu deveria ter se eu quiser evoluir no meu cargo assim. Hoje em dia eu trabalho em projeto que não foi anunciado ainda, então eu não posso falar, mas em específico. Mas, como eu falei, eu sou gameplay engineer, então eu sempre trabalho em gameplay. E como essa EA de Vancouver aqui ela é mais especializada em esporte, eu trabalho com gameplay de jogos de Sim, esporte. mas aí no caso, você falou que você não é sênior ainda, você falou que está longe de ser sênior. Não. Mas qual que é a diferença do sênior para você? Tipo, eu não estou falando em questão de planejamento, de organização, mas em termos de código. O que, que o cara sabe mais em termos de Tá. código que você, assim, por exemplo, sacadas que o cara tem que você não tem? Tá, eu não diria em questão de código, mas eu diria em questão de responsabilidade. A EA ela tem uma tabela de responsabilidade para cada cargo.
Então, eu como um software engineer ali, eles esperam que eu possa ficar a cargo de uma parte de uma feature, por exemplo, assim dizer. Já o senior engineer, a EA espera que possa contar com ele, que ele fique a cargo de fazer uma feature inteira de um jogo. Por exemplo, fazer todo o fluxo da parte de compra de pacotes de figurinha do FIFA, por exemplo. Entendeu? Eu, como um software engineer, eu poderia ficar responsável com a comunicação do servidor entre abrir os pacotes, fazer o draft das cartas ali de jogadores e voltar para o cliente todos o drop dele, essas coisas. Então eu ficaria parte da feature. E um sênior já seria responsável por uma feature inteira, entendeu? É o que ela espera, isso, é o que ela espera de você ser responsável. Ou seja, você sendo sênior, ela espera que ela te dando essa demanda, você consiga fazer essa demanda. Não significa que eu não conseguiria Isso que eu te fazer. perguntar. Mas Sérgio, eu os como... caras falarem Isso. hoje com você, Sérgio, a partir de hoje você vai ficar responsável por essa feature inteira. Você é sênior, e aí? Depende da feature. Tem certas coisas lá que hoje em dia ainda para mim é uma caixa Você preta, que eu não sei recusaria como que eles tranquilamente. fazem. Fala, não, essa aqui não, essa eu recuso. Sim, Talvez sim, aquela ali sim, essa sim. aqui não. Entendi. É Isso. claro que eles não vão fazer isso, né? Porque senão seria te jogar numa fogueira, né? Tremenda. E eu acho que já não seria Não, legal. se eles fizessem isso, eu falar, tá bom, me promove então, que eu Não, faço. obviamente, Eu tô quando eu brincando, vai. falei isso, eu já pensei nos caras, como é que se diz assim? Eu pensei nos caras te dando uma promoção, né? Eu pensei nisso, falei assim, Sim, sim. se os caras estão te propondo isso, eles vão te dar uma promoção. Mas aí no caso lá, uma pergunta interessante também, quantas pessoas específicas para o FIFA Mobile e para o FIFA Console? Você sabe Uhum. quantos desenvolvedores, tanto client quanto back-end, a equipe só de desenvolvimento, quantas pessoas são? Mais de 300? É, no FIFA Console eu não saberia te dizer, por causa que eles ficam até numa parte separada dentro do campus da EA. É separado que eu digo, separado da minha, não é que eles ficam numa parte Sim, sim. especial, mas separado da onde a gente fica lá. O FIFA Mobile, de desenvolvedores, por alto eu diria que são. E outra coisa, fica um pouco difícil lá por causa que o FIFA Mobile ele é desenvolvido tanto aqui em Vancouver como na Romênia. É uma equipe misturada. Aqui em Vancouver são, acho que, 8 desenvolvedores do client e mais 7 desenvolvedores de servidor. Fora toda a parte de design, toda a parte de game design, da parte artística, da parte do business, da parte de comunicação, de marketing, de produção. A equipe em si deve gerar em torno de 35 a Nossa, 50 cara, eu pessoas. achei que era muito mais gente. Achei que era muito mais gente. Eu tô abismado. No mobile, no... Por isso que é um negócio altamente lucrativo, né, cara? Porque os caras faturam bilhões, porque vamos colocar, vamos falar a verdade. O salário para vocês é baixo porque os caras faturam. Sim, Sim, porque os caras faturam, né, velho? depende. Porque até a nível de Canadá, um software engineer ganha super Não, bem, sim, mas se você for sabe? olhar o que a empresa tá ganhando, porque é um mercado bilionário, né, Sérgio? Os Com caras estão certeza. faturando Com bilhões, né? certeza. Os investidores mesmo, os caras grandes lá em cima estão. E o salário de vocês é uma equipe bem enxuta, é um negócio muito lucrativo. Porque é uma equipe bem enxuta, cara. Se você for olhar, é um Sim, sim. negócio bem interessante. Não, e aí, pra gente. Aí, antes da gente, né, fechar essa questão da EA, e uma coisa Uhum. interessante da empresa, que você falou da cultura, que é muito bacana. Então, aparentemente não tem esse negócio dessa guerra organizacional de um cara querer tomar lugar do outro, esse tipo de coisa não existe. A galera é bem parceira mesmo. Você fez amigos aí na EA? Sim, E tanto na EA quanto na sim. Yuga, amigos, aqueles caras assim, que você fala assim, não, vamos embora almoçar aqui em casa antes da pandemia, ou eu vou na sua casa, esse tipo de coisa acontece? Ou é o pessoal mais frio, assim, como é que é? Eu diria que almoçar em casa é uma coisa mais de brasileiro. Mas tem muita gente que eu tenho contato hoje ainda que eu conheci na Yogo, tipo assim, pessoas de conversar diariamente, todo dia trocar mensagem. Na EA também tem pessoas lá maravilhosas que, tipo assim, é muito bom de trabalhar, tipo, alegra o seu dia. Tem muitas pessoas engraçadas e que são, tipo assim, eu diria que 100% das pessoas lá são felizes de trabalhar lá, entendeu? Então isso acaba contagiando.
não tem, sei lá, aquela pessoa que está sempre de mal com a vida, essas coisas. Eles trabalham muito isso com a cultura. Ou eles têm uma forma muito boa de fazer a contratação, entendeu? Por causa que tem aquela parte da cultura, se vai ser um fit para a cultura da empresa. Então, eles têm essa parte analítica de quando eles fazem a contratação. E, tipo assim, as pessoas que trabalham lá são todas de bem com a vida, são super agradáveis de trabalhar. E questão da pandemia, Sérgio, a produtividade da equipe aumentou, se manteve a mesma, diminuiu? Como é que está a produtividade da equipe da pandemia? Hoje em dia, eu já diria que, se não está 100%, está quase isso. A gente teve um baque bem grande em março do ano passado, quando todo mundo começou a trabalhar de casa e a gente foi sem aviso. Tipo assim, a OMS avisou na quarta que ela tinha considerado que a Covid era pandemia, se não me engano era 13 Foi de mais ou menos março. isso. Aí, aí 15 de março foi uma sexta, a gente trabalhou normal, foi para casa. Quando foi 8 horas da noite, a gente recebeu um e-mail falando, ó, como virou pandemia, segunda-feira, a partir de segunda-feira a gente vai trabalhar de casa por pelo menos 2 semanas, para ver o que vai resolver. E aquelas 2 semanas já virou hoje, já tem mais de um ano que a gente está trabalhando de casa. No começo foi um pouco difícil, questão de produtividade, não vamos dizer assim, de infraestrutura, por causa que o nosso estúdio mesmo, o nosso estúdio, quando eu falo a parte do mobile ali, a gente já podia trabalhar de casa uma vez por semana, sem justificativa. Então, uma vez por semana, você só avisava, ó, tal dia eu vou trabalhar de casa, então a gente já tinha toda a infraestrutura preparada. Então, essa questão foi bem mais suave para a gente. E hoje em dia já virou o novo Sim, normal, né? que aí você já tem toda a É, estrutura pronta para fazer seus commits, deploy, o que tiver que fazer, você vai fazer. sim, a gente recebeu os dispositivos em casa e tal, para fazer os testes. Todo suporte. Eles deram um dinheiro para, se a gente quisesse comprar, precisasse de algum utensílio para fazer o seu home office e tal. Tanto que na IA eu costumava trabalhar em pé, por causa que eles têm a mesa que sobe e desce. Eu comprei uma mesa que sobe e desce aqui para casa, então eu tento trabalhar o máximo possível em pé, essas Como assim? coisas. Aquela mesa que, tipo, você fica praticamente quase em pé nela, né? Uma cadeira que quase levanta. Isso, é uma mesa que você tem um botãozinho que sobe e desce. Hum, Então você pode tanto sentar, trabalhar sentado, como você pode subir ela e trabalhar em pé. bacana. Isso é interessante. Mas, É. por exemplo, você ficava até. Porque isso é até interessante porque eu nunca vi isso aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu nunca vi aqui. Você chegava a Uhum. trabalhar o quê? 2, 3 horas por dia em pé? Você ficava mais tempo? Antes não, tava trabalhando 6 horas por Em dia. pé? Tinha dia que eu só sentava só para almoçar, né? Interessante Sim. isso, cara. Interessante. Eu achei que era só professor que ficava trabalhando em pé. Não. Engraçado, eu achei que o meu foco aumentou mais quando eu comecei a trabalhar em pé. Sim, porque querendo ou não, você tá Então, ali em pé, querendo ou não, quando você tá sentado, você tá na posição de poder parar assim e pensar. E querendo ou é, não, em pé, sem pé, você não vai parar e ficar fazendo isso aqui, né? Tem isso, né? então eu gostei da experiência de Isso é um trabalhar em negócio pé. interessante. Se algum dono de empresa que tiver, que alguém que é dono, que trabalha, um gerente que trabalha em empresa, ver isso aí e falar, não, vou colocar todo mundo para começar a trabalhar em pé agora. Vou fazer até um, Tem que eu dar vou até opção. fazer um corte, fazer tipo um corte do podcast, ó. O negócio agora é trabalhar em pé, filho, porque é mais produtivo. Não, isso Isso até aí. um estudo de pesquisa, porque em engenharia de software você não tem nenhuma pesquisa que olha isso. Qual a equipe que é mais produtiva? A equipe que trabalha em pé ou a equipe que trabalha sentada? É um negócio assim que se você for olhar, né, tipo, Eu não sei. E talvez isso foi algo pessoal meu, mas que mas pode se levar a uma pesquisa, foi. né? Quais são os times mais Sim, sim. produtivos? Times que trabalham em pé ou times que trabalham sentado? Aí agora o Ah, problema é é, como que aí vai ficar a critério dos pesquisadores, como que vai medir essa sim. questão da produtividade, se vai ser commit, se vai ser menor número de erros, etc e tal, né? Tempo de entrega, quem entrega mais rápido. E o que vamos Uhum. supor, por exemplo, o cenário acabou a pandemia, a gente está livre disso, né? Que parece que está longe ainda. Você preferiria continuar trabalhando de casa hoje, né, nesse trabalho em casa aí, ou você Uhum. preferiria estar lá dentro do estúdio da EA? O que você prefere? Eu prefiro trabalhar no estúdio por causa que eu gosto da troca de contexto. Por causa que você trabalhando de casa, é difícil ter aquele sentimento, aquele desligamento. Ó, acabei de trabalhar, não estou trabalhando mais.
Mas eu acho que um mix, igual a gente já tinha, a EA já até mandou um survey pra gente perguntando, voltando para o estúdio, quantos dias você gostaria, na verdade, qual a porcentagem você gostaria de trabalhar de casa? Tipo, de 0% a 100%, mudando a cada 20%, que significa cada dia da semana. Então, eu coloquei 20%, ou seja, trabalharia 2 dias de casa, 3 dias Até pra, no estúdio. Mas até pra eu sair um pouco, né, Sérgio? Você já deve estar cansado. Acho que você, como todo mundo, chega de ficar dentro de casa. Tá chato, né, cara? Até que aqui eu saio uma vez por dia que eu vou à academia. Aqui não tá tendo bastante regra, tá? Por exemplo, a gente não pode visitar ninguém, mas alguns estabelecimentos tá funcionando. A academia funciona por horário, ou seja, eu tenho que marcar o horário que eu quero ir e aí tem um número máximo de pessoas e tem a regra de distanciamento e tudo. Então, pelo menos uma vez por dia eu saio, mas é um desafio ficar final de semana inteiro em É casa. chato, né? Porque você queria estar passeando, ainda mais no verão. Eu não sei como é que tá aí, se aí tá no verão. Acho que aí o quê? Não, Tá aqui no. tá no inverno. Na No inverno. verdade, Aqui tá na é. primavera. Primavera. Tá bonito. Que já tá parecendo Tá verão. bonito. Já tá 25 Exatamente, graus porque a aqui. temperatura aí deve estar legal, né? Porque agora, o inverno aí vai até o quê? Até fevereiro, mais ou menos, março, né? O inverno aí. Na verdade, ele é o oposto do Brasil, certinho. Quando começa o outono aí, começa a primavera aqui. Quando começa o verão aí, começa o inverno aqui e vice-versa. E aí Então, começa ali em dezembro, daqui a pouco tá. novembro e vai até março, meio de março. E mais ou Que menos. é similar à Isso, Europa isso. também. A Europa é mais ou menos assim. Isso. Beleza, agora acho que a galera teve uma ideia aí, né? Quem tá assistindo aí já vai ter uma ideia do que é trabalhar na EA, como é que é a questão. Deu para perceber como que é bacana trabalhar aí, como você tá feliz aí. Agora eu queria falar um pouquinho lá do seu mestrado. E aí o Sim. seguinte, falar um pouquinho brevemente o que você fez no seu mestrado, o que foi a sua dissertação e o que ela te ajuda, o que ela te trouxe de conhecimento para o que você desenvolve hoje. O que ela te trouxe de bagagem Uhum. para o que você desenvolve hoje ou ela não trouxe nada? Tipo, É, assim, ela diretamente não. Então, vamos lá. O meu mestrado foi em computação gráfica com um mix de visão computacional. A minha dissertação foi um algoritmo que, dado 3 imagens desenhadas 2D, ele gera o modelo 3D automaticamente. Como eu trabalho em gameplay, eu não uso muito disso, eu não uso nada disso, mas eu tive muitas lições que foi a fazer pesquisa, a correr atrás e aprender por conta própria. Uma outra coisa foi aprender a escrever. Depois que eu passei do mestrado, eu nunca mais tive problema em escrever. Isso era um problema que eu tinha antes. Eu achava muito chato, muito difícil escrever. Hoje em dia sai naturalmente. Antes, se você tivesse falar que eu tivesse que fazer, sei lá, uma redação de 500 palavras, era uma coisa muito difícil para mim. E aí, com o mestrado, como você tem muita leitura, muita escrita, isso foi uma coisa que eu aprendi ali extra. Mas, na prática, o mestrado em si, a minha dissertação em si, ela não ajuda muito hoje no trabalho que eu faço na e EA. aí no caso, Sérgio, hoje tem uma questão que é o seguinte, está acontecendo muito, eu não sei se está acontecendo isso no Canadá, mas aqui no Brasil, eu acho que assim, eu acho que isso é uma questão mundial. Hoje em dia tem muita gente indo para o setor, né, de desenvolvimento de software, para a área de TI, para a área de tecnologia, né, para computação, nas suas diversas áreas, sem fazer uma faculdade. Tem gente aí fazendo o que eles chamam de bootcamps. Então eles fazem esses bootcamps, fazem diversos cursos online aí, assistem vídeos e o cara começa a fazer alguns side projects simples e fala assim, não, tô pronto, vou trabalhar. Aí a pergunta é, o que você acha dessa onda? Até porque também, né, Sérgio, a área de TI tem muita demanda e pouca. Hoje tem muita demanda de mão de obra e pouca gente qualificada. O que você acha dessa questão? Você acha que a faculdade é importante? Você acha que faculdade em computação, em tecnologia de jogos, desenvolvimento de jogos é importante?
para esses caras que estão querendo entrar no mercado? Ou você acha que dá para ser um excelente, um cara diferenciado, um desenvolvedor diferenciado sem fazer uma faculdade? Eu te voltaria a pergunta e aí vai para a pessoa decidindo isso. Ela prefere sofrer no começo ou sofrer depois? Então, dependendo do que ela responder, se ela falar eu prefiro sofrer no começo, vai de faculdade, porque vai te dar todo o embasamento que você precisa para depois deslanchar na sua carreira. Se você quer sofrer depois, então você vai fazer um bootcamp, você vai aprender a usar as ferramentas, você vai aprender a fazer alguma coisa. Não significa que você vai fazer correto. Não significa que você vai ter a qualidade de software para manter aquilo longo tempo, ser flexível bastante para adicionar novas features. Mas você consegue fazer alguma coisa. Não vou dizer que você não vai aprender nada no bootcamp, provavelmente você vai aprender, mas você vai aprender uma parte ali, você vai fazer aquele copy and paste toda vez, todo projeto que você for fazer, você vai usar aquele mesmo paradigma, aquela mesma abordagem. O que a faculdade vai te dar vai ser várias abordagens que você vai aprender a escolher o que fazer para fazer da melhor forma. É mais lento? Demora mais? Você vai ser mais doloroso, podemos dizer assim, no começo? Vai. Mas, vamos dizer, a faculdade são 4 anos, sua carreira vão ser 30 anos, 25 anos. Eu acho que o preço vale muito mais fazer a faculdade do que gastar 6 meses, 2 meses ali no bootcamp para já sair no mercado de trabalho, mas toda a sua evolução da carreira ser bem mais lenta, por causa que você não vai ter a base, as ferramentas necessárias para deslanchar a sua carreira. Sim, e tem aquela questão, né? Porque quando Essa o é a minha cara está opinião. fazendo bootcamp, ele está fazendo algo bem prático ali. Então, quem está explicando não tem muito tempo para explicar as minúcias, como é feito num curso Isso. semestral de uma faculdade. Porque os cursos nas faculdades são semestrais. Então, ali o cara faz um bootcamp de 2 semanas, então ele está desenvolvendo ali uma estrutura de dados, ele está fazendo, acompanhando o cara fazendo ali, mas ele não sabe o que está por trás daquela estrutura de dados. Ele não sabe qual que é o algoritmo Sei. de ordenação que está ali, ele não sabe o que é um erro, às vezes, sintático, o que é um erro semântico, ele não sabe diferenciar isso. Então, Ele vai saber o que é a programação dinâmica, o que é um dividir e exatamente, conquistar, o que é um guloso. algoritmo Ele não vai guloso. ter essas ideias, né? E que ajudam. Ele não vai ter Não. design patterns, como você falou, que ajuda muito, que muitas vezes ele não vai ver design patterns no bootcamp. Por isso que eu acho que eu concordo, assim, é um tema delicado, porque falam que quando se fala sobre faculdade, que faculdade é extremamente importante para entrar no mercado, e eu sou a favor desse conceito, tá? Dizem que somos elitistas, mas eu acho que não. É, hoje tem uma questão de desmerecer muito a pesquisa, né? A faculdade, a academia. É engraçado que, assim, para você ser médico, você tem que obrigatoriamente fazer uma faculdade de medicina. Para você desenvolver uma vacina, os pesquisadores que estão desenvolvendo uma vacina fizeram uma faculdade de biologia, né? Tem lá corpos multidisciplinares, químicos, médicos, biólogos, diversas pessoas. E, e esses caras, para desenvolverem uma vacina, eles entendem os fundamentos de tudo. Então, por que não você entender os fundamentos perfeitamente da computação e depois você partir, né, gastar 4 anos ali, que não é, na verdade, não é gastar 4 anos, é um investimento, né? Eu vejo a faculdade como um investimento. Eu concordo Eu, com você que sofrer antes é melhor do que sofrer depois. Eu acho assim, sim. Eu fazer uma acho. boa faculdade é aquele negócio, né, Sérgio? Depois que você fez uma boa faculdade, você sai dali e fala assim, amigão, o que vier agora, eu bato no peito que eu não tenho medo, não. Eu já sofri ali. O que vier agora, eu não tenho medo. Seria tipo isso. Eu diria que eu poderia até dizer vamos dizer assim, com causa, por causa que, como eu falei no começo, eu formei em tecnologia em jogos digitais. Isso é um curso tecnológico de 2 anos e meio. E aula de programação, eu tive 2 períodos. Ou seja, eu tive 2 semestres, 1 ano de aula de programação. Muita da base da ciência da computação eu não tive notação assintótica, eu não tive nada disso. O máximo que eu vi foi aprender C++ no primeiro período e estruturas de dados no segundo. Dali em diante, era só tentando fazer com aquela minha pequena caixinha de ferramenta. Quando eu fui para o mestrado, que eu tive todas aquelas aulas de embasamento, o meu nível de desenvolvimento subiu nos 1000%, entendeu? Tipo assim, eu virei um outro programador depois da faculdade. Por isso que eu No falo mestrado, assim, né, especificamente. o mestrado.
Aí depois, por isso que eu falo assim, não é errado você fazer um bootcamp. A questão é qual que é a sua resposta. Você quer sofrer agora ou Sim, eu sofrer concordo. depois? E aí, se você para pensar, a faculdade são 4 anos e a carreira são há 25, 30, 40 anos, é melhor sofrer 4 e depois ter todo esse deslanche em 40 anos do que fazer agora, não sofrer agora e depois ficar todo o resto da sua carreira, não diria sofrendo, mas eu diria impedido de poder tirar todo o proveito como profissional que você poderia se você tivesse um embasamento melhor. Sim, concordo plenamente. E lá no mestrado, né, você fez lá projeto em análise de algoritmos, a famosa PAA, que é universal, Famosa e famigerada. que inclusive é universal, né? Que ali você vai ver desde o começo ali de análise assintótica, né? Entender os comportamentos assintóticos da função para planejar melhor seu algoritmo, aprender a como provar a corretude do seu algoritmo, né? Começar a ter uma ideia de projeto, você vai começar a projetar o algoritmo, porque é uma coisa que eu falo que tem a diferença do programador e do projetista de algoritmos, né? Que o cara que projeta algoritmos é algo diferente de um programador, né? Um cara que está simplesmente Sim. pegando e codificando aquele requisito ali. E aí você viu depois paradigmas de programação, viu grafos e até problemas NP completos, né? Uhum. E muita gente fala, isso não serve para nada, eu não vou ver isso nada no meu trabalho. E que na verdade não é bem assim, né? Até ele precisar calcular Fibonacci e usar a recursividade para isso. Uhum. Por que não está funcionando? Exa exatamente. Ô Sérgio, agora, como é que tá? Agora uma pergunta de mercado. Como é que tá como que você, como Uhum. desenvolvedor de jogos hoje, né? Como que você vê o mercado fora do Brasil e no Brasil? Claro que fora do Brasil é maior, isso aí a gente sabe, Uhum. mas como você vê o mercado hoje, tanto para pessoas formadas e para pessoas que não são formadas? Quem tem mais facilidade aí para Uhum. entrar no mercado? Como é que tá? O mercado está desesperado? Por exemplo, lá na EA, eles estão desesperados para pegar pessoas? Estão pegando gente sem faculdade ou a maioria do pessoal é formado, é graduado? Como é que é? São A formados. grande maioria é formado, são formados. Sim, eu acho que 100%, por causa que aqui no Canadá, muitos dos cursos superiores, eles têm o que eles chamam de co-op, ou seja, num período da faculdade você vai trabalhar part-time numa empresa para ganhar experiência de trabalho. A EA tem esse processo, esse programa, então é comum um co-op, quando formar, ele vir assumir a vaga de um júnior de alguma vaga que apareça. Dificilmente alguém, hoje em dia, né? Porque antigamente, quando não tinha computação, o pessoal era mais autodidata, vinha da engenharia, era comum ter isso. Mas hoje em dia é difícil ver alguém vindo sem graduação, entrando. A não ser que ele seja, sei lá, um veterano de 30 anos de carreira, por causa que na época nem existia ciência da computação, era só Mas engenharia. hoje, um cara querer tentar estudar sozinho, assim, querer falar, não, vou ver na internet, vou fazer bootcamp, quero tentar ganhar conhecimento sozinho, você acha que esse cara vai conseguir entrar? Como é que é? O que, que você vê, assim, pra esse pessoal que não quer fazer Ah, faculdade? tá, sim, ele pode conseguir. Se ele for um cara fora da linha e conseguir virar um ótimo desenvolvedor É estudando importante sozinho. tiver projetos mesmo concluídos, ele mostrar que ele desenvolveu alguma coisa, ele tiver um side Isso, project bem isso. forte, obviamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Eles não olham aqui muito questão de faculdade, até porque o Canadá tem bastante imigrante, então muitas faculdades, como são fora, eles não tem aquele prestígio, eu estudei numa UFMG, alguma coisa assim. Apesar que quando eu estava sendo entrevistado, eu conheço um brasileiro da equipe lá, alguém chegou para ele com o meu currículo e perguntou se eu conhecia aquelas faculdades, a UFMG e a PUC. Aí ele falou que conhecia, eram duas faculdades do Brasil. Mas eu diria que se você tem conhecimento e você consegue mostrar isso, se você for um posto de conhecimento, você não precisa ser formado. Agora, a questão como é que você vai conseguir esse posto de conhecimento fora da faculdade, provavelmente você consegue, mas o seu esforço vai ser muito maior. Se o seu caso é não fazer Porque faculdade. querendo ou não, se ele vai ganhar esse conhecimento sem a faculdade, ele vai ter que ficar estudando sozinho o mesmo tempo que ele estudaria dentro de uma faculdade presencial, que é ali todos os dias da semana ficar Sim, ali pelo menos 4 a 5 horas estudando, fazendo as aulas. isso, Então, assim, isso.
o que me parece, essa onda, esse movimento que tem anti-faculdade, me parece que não é um dos melhores caminhos. Eu sempre ainda vejo que eu acho que o ideal, igual você falou lá, que eu achei interessante, é melhor sofrer antes. É melhor você tentar fazer uma Uhum. faculdade e partir. E aí agora, assim, tem uma outra coisa também que a gente vê muito hoje nos desenvolvedores, o pessoal está muito preocupado com dinheiro. Ainda mais no Brasil, né, Sérgio? Questões socioeconômicas da Uhum. população. Tem muito desenvolvedor hoje preocupado com dinheiro, cara. Nossa, eu quero ganhar rios de dinheiro. Tem até esses cursos aí que prometem para os caras fazer um curso de 12 semanas e o cara vai ganhar 19 mil. São esses cursos caça-níqueis aí. E tem muita gente que vai, né? Infelizmente. Uhum. O que é que você acha que é o foco dos caras? Fazer o que ama ou tentar ter um meio termo ali de fazer o que gosta e às vezes fazer alguma coisa que não gosta e ganhar muito dinheiro? O que é que você acha? Dinheiro é o foco principal? Não é o foco principal, mas eu digo que se você gosta da área de TI, você está no lugar certo de fazer o que você gosta e ganhar muito dinheiro. Querendo ou não, aqui no Canadá é uma das áreas mais bem pagas, mas é, no meu caso em específico, eu não olho muito dinheiro, eu olho mais a questão do projeto. Porque, querendo ou não, vira e mexe, pessoas entram em contato comigo no LinkedIn Recrutadores. E se não é de jogos, eu nem considero a vaga. Tanto eu já tive, tipo, recrutadores da Google entrando em contato, oferecendo oportunidades. Eu falo, obrigado, eu sei que a Google é uma ótima empresa para trabalhar, paga super bem, a Amazon também, mas não é de jogos, então eu não tenho interesse. Então eu acho que você tem que fazer mais o que você gosta, porque não há dinheiro nenhum que vai pagar o seu estresse, Você vai entendeu? para lá, vai fazer um negócio que O não. desgaste que Você você vai vai ficar ter. olhando sempre lá para uma tela branca, só com caracteres e campos lá. Fala, não, bicho, isso aqui não é o que eu quero. Né? E Sim. como é que tá a questão do mercado para desenvolvimento no Brasil? Que eu não sei se você chegou a comentar. Como é que tá isso no Brasil hoje? O que, que você vê aí, estando no Canadá? Como é que o Brasil tá? O Brasil tá fraco, tá forte? Como é que tá? Tá mais forte de quando eu formei em 2009. Quando eu formei em 2009, o mercado era praticamente inexistente. Eu acho que em Belo Horizonte tinha uma empresa de jogos. Hoje em dia, você tem tipo a Wildlife, que é uma empresa de jogos mobile de São Paulo, que, se eu não me engano, eles estão na top 10, top grossing. Tipo assim, é uma das empresas de jogos que mais ganha dinheiro com os jogos deles, entendeu? E hoje em dia você tem vários estudos de nome, você tem a Aqueris também no sul do Brasil. Tá melhor. Muitos estúdios indies com ferramentas igual a Unity. Quando eu formei em 2009, a Unity estava começando a vir para o mercado. Se eu não me engano, a Unity foi lançada em 2007 ou 2004, mas começou a ganhar espaço em 2007 ali. 2009 foi a primeira vez que eu vi Unity. E hoje em dia a Unity tem muito acesso a isso e tem muito tutorial na internet, então você consegue começar a experimentar com ela muito, muito rápido. E com isso te dá um grande suporte de fazer um jogo. Então a indústria está melhor, mas poderia ser melhor ainda. Como que, como que você hoje se mantém atualizado? Tipo assim, você ainda tem coisas para aprender, obviamente, você tem ainda muito para aprender. Como que você estuda hoje pós-faculdade, que é igual eu? A gente tem, como nós, é aquilo que eu falo. É um negócio assim que até faz um pouco de sentido, Sérgio, que é, por exemplo, eu acho que para uma pessoa, um rapaz de 18, 19 anos que acabou de terminar o ensino médio, eu acho que é importante ele passar por uma faculdade, principalmente presencial. Eu acho que até o ensino à distância ou o ensino remoto é ruim, porque aquela vivência presencial de faculdade é boa. É diferente para nós que já passamos por uma faculdade, que temos uma certa maturidade, olharmos um curso online, fazermos um curso online, pegar fontes gratuitas, porque a gente tem Uhum, maturidade para saber o que é bom e o que é ruim. E uhum. aí, como Sim, que sim. você se mantém atualizado hoje? O que você está gostando? O que você gosta de estudar? Né? Quais são os locais gratuitos que você É, sempre está ali querendo ganhar conhecimento novo? Onde você busca seus novos conhecimentos? sim. Eu comecei essa profissão de instrutor há pouco tempo. Eu acho que foi super válido para eu dar uma revisada, porque tinha muita coisa que eu aprendi na faculdade que é teoria, que a gente não usa na prática em si, mas você sabe que existe. E aí eu voltei e fui pesquisar sobre. Eu tô, para ser honesto, eu tô mudando, não diria que eu estou mudando da área de desenvolvimento, mas o meu estudo agora, ela tá mudando um pouco. Eu estou estudando muito questão de criptomoeda e blockchain.
Então, eu estou estudando mais essa questão de desenvolvimento em blockchain, fazer smart contract, essas coisas. Eu uso muito, não é gratuito, mas eu uso muito Udemy, por causa que a EA nos dá uma licença, então eu tenho acesso a Udemy, mas muitas dúvidas pontuais que eu tenho, eu procuro no YouTube. YouTube tem muita coisa, vídeos ali de 15 minutos, que são tópicos, são tópicos pontuais. Porém, como você disse, a gente tem a maturidade de saber o que procurar. Quando você está muito verde, você nem sabe o que procurar, então acaba dificultando ali saber o que você precisa Exatamente. aprender. Porque você sabe fazer aquele filtro. Não, isso aqui está muito simplório, Uhum. isso aqui já está indo num nível de detalhe que eu quero. Né? Então, Uhum. por exemplo, o que você pensa daqui a 10 anos? O que você pensa para você daqui a 10 anos? O que você pensa em. Como que você pensa em estar? Você pensa em voltar para o Brasil? Saudade do Brasil? Como que você quer estar daqui a 10 anos, cara? Que você pensa para você daqui a 10 anos? É um exercício bem legal. Penso eu que estarei um desenvolvedor melhor. Penso de continuar trabalhando na área de jogos. Não penso em trabalhar em nenhuma outra área. Provavelmente vou estar com um cargo sênior ou não, ou não, ou quem sabe na minha própria empresa. Voltar para o Brasil, no cenário atual, eu não me vejo morando no Brasil de novo, mas você nunca pode dizer nunca. É, tento ir no Brasil para visitar os parentes, os amigos, sempre que posso, mas voltar para o Brasil, não só em questão profissional, por causa a indústria de jogos está crescendo, mas ainda não é o forte do Brasil, mas em questão mais de cultura, essas coisas. Eu me conectei muito com o Canadá quando eu vim conhecer aqui. E aí, tipo assim, eu me vejo morando aqui. Eu e minha esposa, a gente deve até entrar com o processo do passaporte, que a gente já tem um perfil, mas a gente nunca sabe do futuro. Por exemplo, Sérgio, Beleza. então, quais são os tipos de jogos que você gosta mais de trabalhar? Você gosta mais dos jogos aí de esporte ou dos jogos de combate, RPG? O que você curte mais aí? Como jogador, eu prefiro os jogos mais de RPG, uma coisa podemos dizer assim, mais mental do que mais habilidade com as mãos. Eu trabalho com esportes hoje na EA, mas eu me vejo mais realizado trabalhando fazendo mecânicas para jogo mais de raciocínio, estratégia, No caso, RPG, o jogo da por turno, Yugo, o jogo essas da coisas. Yugo você gostava de trabalhar mais no jogo Isso. da Yugo do que o jogo da EA. Isso, eu prefiro problemas mais matemáticos do que físico, por assim dizer, entendeu? Porque o jogo ali de esporte é mais uma simulação física, umas Mas regras assim. Eu prefiro mais uma regra mais definida, por exemplo, tipo um jogo de tabuleiro, alguma coisa você assim. tem até os seus hobbies, né? Que você gosta de pintar lá os bonequinhos de RPG, de tabuleiro. Mas, por exemplo, você nunca chegou a Isso aí. trocar uma ideia com os caras na EA e falar assim, eu gosto mais disso. Como é que seria aí você chegar nos caras, olha, eu não gosto muito disso aqui, de trabalhar com jogo esportivo, que tal me colocar numa equipe daquela? Então, eles são bem abertos a isso. Eu já tive até essa conversa, toquei um pouco desse assunto com a minha gerente. A questão que os estúdios da EA que trabalham mais com esse perfil, assim, se eu não fosse mudar para a área de console, se eu fosse para a área de continuar na área de mobile, a EA tem um jogo bem parecido nessa linha que é o Star Wars, o Galaxy of Heroes. Famoso. Mas é um estúdio dos Estados Unidos que fica responsável por isso. Então significaria que eu teria que mudar essas coisas e eu já estou bem Ah, estabilizado você tá aqui. tranquilo no A Canadá. EA daqui e a EA Vancouver, ela 90% dos projetos dela são de esportes. Faz o FIFA, faz o UFC, faz o jogo de hockey, NHL, tem a parte do FIFA Mobile, tem a parte da mobile que aí aqui fica responsável por jogos de esportes E também. você sabe, Sérgio, E tem a parte do Plants vs Zombie. Tem uma parte é também da verdade, EA o que faz Plants isso. vs Zombies é da EA, né? Sim, ela comprou. Eu acho que ela comprou quando ela comprou a Qual que PopCap. é o... Você sabe o número total de jogos no portfólio da EA? Hoje, rodando, os jogos que estão 100% prontos já estão rodando. É muita coisa, né? Não, aí você é É muita muita coisa. coisa, né? É, acho que na linha dos consoles deve estar na casa dos.
É porque, tipo assim, rodando é uma pergunta meio em aberto, porque a gente pode considerar que, sei lá, que o FIFA 19 é um jogo rodando ainda, por mais que a gente já tá no É FIFA verdade 21. Assim, você consegue jogar, sabe? Mas eu diria que os principais carros-chefe hoje, atuais delas, é It Takes Two, lançou há pouco tempo. Tem o Star Wars Squadron, que é um VR de nave do Star Wars. Aí tem os jogos de futebol, os jogos de luta, os jogos de futebol americano, o Madden, tem os jogos de hockey. Mobile tem muita coisa, por causa que a EA ela tem não só o estúdio EA, mas a EA ela é dona de outros estúdios, por exemplo, do Mass Effect, que é em Alberta. O estúdio não chama EA, mas é da EA. A gente tem a Respawn, que faz o Apex Legends. É da EA, mas o estúdio também não chama EA, entendeu? A gente tem a Motive, que faz o jogo, fez o VR, o Star Wars Squadron. Ela é um outro estúdio, mas a EA comprou, então ela é dona. A EA mais recentemente comprou a Codemasters também, que faz o Grid, faz o Dirt, que faz jogos de corrida. Entendeu? E provavelmente eles não vão mudar de nome. Então Ah, é uma pelo gama que você tá enorme de falando, a jogos. tendência no futuro é da EA ser dona de tudo, porque ela tá colocando tentáculo em tudo aí, ela tá só que expande os tentáculos. É, A é. tendência é essa aí. O estúdio do que faz Mass Effect é a BioWare, Isso, que é isso em mesmo. Alberta. Sim, Isso, BioWare. BioWare. Então ele agora, a Isso. BioWare é da EA agora. Já tem um tempo, mas então, é BioWare, todo mundo conhece como BioWare, mas é um estúdio da EA, entendeu? Sim. Então é uma trick question quando você pergunta quantos jogos Não, da então EA é tem. coisa demais, filho. É pra mais de. Tranquilamente pra mais de uns 300, 400, 500, sei lá. É muito jogo. Se você for colocar, é muito jogo. Não, bacana. Sérgio, eu acho que é isso, assim. Então a gente tá finalizando a entrevista. Eu acho que foi muito bom. Eu aprendi demais, muita coisa que eu não sabia, né? Acho que muita gente tem curiosidade, mas acaba que muitos dos problemas que os desenvolvedores passam no desenvolvimento web, né? Que a grande maioria hoje trabalha no desenvolvimento web, você acaba passando por isso também, né? São conceitos de desenvolvimento que são que acabam correlacionados aí, né? Que você vivencia a mesma coisa que um cara que está desenvolvendo web vivencia também, só que em contextos Sim. diferentes. Eu acho que é muito bom. Eu acho assim, vale um segundo bate-papo. Eu vou deixar aberto para você falar também. Acho que vale um segundo bate-papo. Acho assim, se o pessoal colocar nos comentários aí, o pessoal estiver assistindo, colocar nos comentários aí perguntas, acho que vale no futuro um perguntas e respostas aí, coisas que o pessoal vai perguntar, que muitas vezes eu não perguntei. Provavelmente vai ter coisas que o pessoal vai perguntar. Se você puder responder, eu acho que dependendo vale aí um PR com o Sérgio aí. E quem sabe aí já com novos conhecimentos, novas coisas para passar pra gente aí. Sem problema. Vai ser um prazer. E aí, Sérgio, suas últimas palavras, o que você deixa de dicas aí para quem tá querendo? Porque hoje no Brasil você tem, igual assim, você falou que tá crescendo, mas ainda é um mercado fraco. O que você deixa de dica para quem tá entrando hoje aí na ciência da computação e quer ir para o desenvolvimento de jogos? Qual que é o caminho que ele tem que seguir na faculdade? Ou, se não for na faculdade, tentar sofrer depois, o que é o caminho que a pessoa tem que seguir? Como chegar a trilhar essa carreira que você fez aí em desenvolvimento de jogos? Essa sua carreira que ainda vai perdurar muito tempo, né? E uma carreira aí que está começando agora, né? Qual é o caminho das pedras? Quais são as dicas que você dá? O que você aprendeu até agora? Eu vou fazer o exercício assim. O que eu diria para mim quando eu estivesse formando, eu estivesse estudando? Para focar mais na parte da modelagem, do design, do que com a programação em si. Por causa que como você resolve o problema é muito mais importante da programação que você vai usar. Tipo assim, como você aborda o problema. Então, eu diria que estudar design patterns, essas abordagens, essas ferramentas de como desenvolver é muito mais importante do que saber desenvolver em si. Porque uma linguagem você aprende. E assim, eu vi um tweet e eu concordo, tipo assim, era um cara sênior falando, ei, Júnior, fique sabendo que pelo menos uma vez ao dia eu também vou no Stack Overflow para lembrar como é que eu faço coisas simples da linguagem. E isso é verdade. Por mais que eu já estou trabalhando 11 anos com C++,
Vira e mexe, eu vou no Stack Overflow para lembrar como é que eu tenho que fazer para concatenar um const char estrela, alguma coisa assim, porque isso são detalhes só de sintaxe que é irrelevante. Não é que é irrelevante, mas é muito menos importante você ter na ponta da língua de saber lembrar do que saber como modelar aquele problema para tirar da melhor forma possível e ele ficar mais flexível se precisar de fazer qualquer manutenção, qualquer integração, qualquer expansão no futuro, Sim, sim. entendeu? É aquele negócio, né? A linguagem, você não tem que ficar focado em linguagem, porque até porque tecnologias vêm e vão. Tecnologia hoje ela está aqui, Uhum. está no topo, depois ela acaba. O importante é o seu conhecimento, a sua capacidade de fundamentos, é aquilo que você falou, fundamentos da computação, porque o fundamento, independente de qualquer tecnologia que vier, os fundamentos da computação eles continuam. Os algoritmos, estruturas de dados, eles continuam, tendo em qualquer linguagem. Né? As questões de análise sintática, análise semântica de compiladores, você tem que ter esse tipo de conhecimento da linguagem. Então, esse tipo de coisa que é fundamental, isso não passa. Né? Então, eu acho que eu concordo assim, plenamente com você. E teve até um dia que eu falei isso no meu Twitter, que eu falei o seguinte: antes de você começar a botar a mão no código ali, vai num papel. Eu gosto muito de fazer isso. Eu vou no papel primeiro, rascunho qual que é a minha ideia, o que eu quero fazer, modelo aquilo ali. Depois que aquilo fez sentido para mim no papel, que aquilo não tem mais nenhum furo, tipo assim, eu vejo, leio aquilo 2, 3 vezes e repenso, não, agora dá para chegar e implementar isso. Aí eu vou lá e faço. Então, Eu também gosto de desenhar fluxograma para ver falhas também na lógica, alguns caminhos que não vou conseguir, ou coisa que você pensa que vai ser necessário e quando você vê não é necessário. isso, até modelar banco no papel para ver se está tudo certinho, se os dados, representar os dados no papel ali para ver se está tudo certinho, faz todo sentido, né, para evitar. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho assim, não é nenhum problema você olhar alguma coisa sintática, uma formação, porque a linguagem são palavras, né? Aquilo que você escreve na linguagem é uma palavra da linguagem. Então, você Sim. lembrar um termo, uma palavra da linguagem, não quer dizer nada. Você só vai ali, pega aquele conhecimento ali e, não, beleza, lembrei como é que é, acabou. Não, eu concordo demais. Sérgio, muito obrigado, valeu demais. Foi muito bom falar com você. Obrigado a você. Te desejo aí sucesso. Né? E, cara, as portas estão abertas, né? Eu vou convidar aí também. Tem mais gente que eu vou convidar. Quero convidar os nossos amigos aí, que eu já deixei, nossos amigos em comum, o Rafael e o Bruno. Deixei eles aí convidados também. Quero chamá-los pro bate-papo. E se o pessoal quiser aí, cara, colocar nos comentários, quiser parte 2 aí de perguntas e respostas com você, eu vou te encher o saco, Sérgio. Vamos embora fazer as perguntas e respostas do pessoal aí. Sem problema. Sérgio, Vai ser o maior prazer. beleza, então, brigadão e até a próxima, pessoal. Obrigado a você. Valeu! Até mais.